Olá, sou o professor Jorge Kennedy e agora vou gravar a terceira parte de sistemas de grandeza do SI. Existem algumas unidades de área que são escritas em sistemas diferentes do SI. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Um acre, 4.046,86 metros quadrados. E uma milha quadrada são 2.590.000 metros quadrados. Exemplos: 3 hectares, então são 30.000 metros quadrados. 52 acres são 210.436,72 metros quadrados. E 9 milhas quadradas equivale a 23.310.000 metros quadrados. A conversão de unidade de volume, ok? Então percebo agora que na minha tabelinha, em cada coluna aparecem 3 zeros. O que significa isso? Que 1 quilômetro cúbico equivale a 1.000 hectômetros cúbicos, que equivale a 1 milhão de decâmetros cúbicos, que equivale a 1 bilhão de metros cúbicos, e assim sucessivamente. Vamos lá? 1 hectômetro cúbico equivale a 1.000 decâmetros cúbicos, que equivale a 1.000 metros cúbicos. E assim por diante. Então, eu sempre vou multiplicando para fazer as transformações. Vamos ver alguns exemplos. 3 quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Eu vou multiplicar aí por 1 bilhão. Que eu tenho aí 3 bilhões de metros cúbicos. 13 centímetros cúbicos para micrômetros cúbicos. Vou multiplicar por 1 milhão. Ok? 8 decímetros cúbicos para 8 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, ok? Decímetro para centímetro, eu vou multiplicar por 1.000. Então, corrigindo aqui, ok? Bom, e a volta eu divido, ok? Então vamos ver aí como é que eu vou fazer nessa conversão, ok? 25 milímetros cúbicos para metro cúbico. Então, milímetro cúbico para metro cúbico. Então, aí são 9 zeros. Então, eu vou dividir por 1 bilhão. Hectômetro cúbico para quilômetro cúbico. Então, tá daqui para cá. Ó. Eu vou dividir por 1.000. E decímetro cúbico para decâmetro cúbico. Decímetro para decâmetro. Então, são 6 zeros. Eu vou dividir por 1 milhão. Conversão de unidades de tempo. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. 1 dia, 86.400 segundos. 1 ano equivale a 31.557.600 segundos. Exemplos: para transformar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. De horas para segundo, eu multiplico por 3.600. De dias para segundo, eu multiplico por 86.400. E de anos para segundos, eu multiplico por 31.557.600. Ok? Bom, e a conversão de unidades de velocidade? A conversão entre unidades de velocidade mais comum é aquela que relaciona metros por segundo com quilômetros por hora. Para realizarmos essa conversão, basta multiplicarmos a velocidade por 3,6. Caso desejemos transformá-la de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, está aí. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6 e o inverso eu divido por 3,6. Exemplos: 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. E 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. Conversão da unidade de massa é bem parecido com as unidades de medida. Tem aí o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Ok? É bem parecido com a unidade de medida. Para transformar de quilograma para grama, eu multiplico por 1.000. De hectograma para decagrama, eu multiplico por 10. De grama para centigrama,
eu multiplico por 100. E voltando, eu divido. De miligrama para centigrama, eu divido por 10. De decigrama para quilograma, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 10.000. E de grama para quilograma, eu também divido. Aqui eu divido por 1.000, são 3 zeros. 1, 2, 3. A conversão de unidade de capacidade também é parecida, ok? Então, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, eu tenho aí, para transformar de quilolitro para litro, ok? Eu multiplico por 1.000. De hectolitro para decalitro, eu multiplico por 10. E de litro para centilitro, de litro para centilitro, eu multiplico por 100. Voltando, eu divido. Exemplo, mililitro para centilitro, eu divido por 10. Decilitro para quilolitro, eu vou dividir por 10.000, são 4 zeros. De litro para quilolitro, litro para quilolitro, eu divido por 1.000, são 3 zeros. E as escalas termométricas. Vamos aí à conversão de unidade de temperatura. Ok? As escalas de temperatura adotada pela maioria dos países. A escala de temperatura, né, adotada pela maioria dos países é a escala Celsius, construída em 1742 por Anders Celsius. Ok? É onde o ponto de fusão da água com gelo é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. E eu tenho aí a escala Fahrenheit, foi construída em 1727 por Daniel Fahrenheit. E eu tenho a escala Kelvin, que foi proposta em 1848 por William Thomson, homenageado como título de Lord Kelvin. A conversão de temperaturas entre as escalas é feita por meio da comparação dos segmentos da coluna de mercúrio, que corresponde ao mesmo estados térmicos independente da escala utilizada. Então eu tenho aí, né, na escala Celsius eu tenho 0 grau o ponto de fusão da água com gelo e 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água. Na Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit o ponto de fusão da água com gelo e 212 graus Fahrenheit o ponto de ebulição da água. A equação para a conversão das temperaturas, ok? É essa aí. Então, a temperatura em graus Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Ok? Então, eu fiz aqui, ó. A temperatura em graus Celsius dividido por 100, ok? Vai ser igual a, que é T menos 0 é igual a T, TC menos 0 é igual a TC, TF menos 32 dividido por 180, porque 212 menos 32 é igual a 180. E 100 menos 0 é igual a 100, ok? Então, nós simplificamos aí por 20 e eu fiquei com essa equação aí. É uma equação do primeiro grau com duas variáveis, a variável TC e a variável TF. E para fazer a conversão de Kelvin para Celsius, ok? Eu também vou usar aí os dois pontos de fusão da água com gelo e os pontos de ebulição da água. Ou seja, a temperatura TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TK menos 273,15 dividido por 376,15 menos 273,15. Ok? Então, aí eu simplificando aí essas duas frações por 100, eu tenho aí que a temperatura em graus Celsius será igual à temperatura Kelvin menos 273,15. E transformando de Kelvin para Fahrenheit, usando aí os pontos de fusão e de ebulição, ok? Eu tenho aí, ok? Então, TF menos 32 dividido por 280 sobre 32, ok? Que é a mesma coisa que 180. E
eu tenho aqui TK menos 273,15 dividido por 373,15 sobre 273,15, que é igual a 100. Então aqui, fazendo uma correção aqui, ok? Aqui é 100. E aqui é 180, como visto anteriormente. Bom, continuando, ok? Continuando, o que vamos fazer é simplificar mais uma vez por 20. 180 por 20 dá 9, 100 dividido por 20 dá 5. Eu tenho aí a minha fórmula. É uma equação do primeiro grau com a variável TF e a variável TK. Exemplo aí, vamos transformar 62 graus Fahrenheit para graus Celsius. Substituindo, ok? O 68 em TF vira uma equação do primeiro grau com uma variável. Resolvendo a equação, eu acho a temperatura em graus Celsius. Agora eu vou transformar de graus Celsius para Fahrenheit. Eu vou substituir o TC. Virou uma equação do primeiro grau com a variável TF. Resolvendo a equação, eu acho aí a temperatura em grau Fahrenheit. Agora vamos transformar de Kelvin para graus Celsius. Vamos substituir TK, resolvendo a equação, e de Celsius para Kelvin, substitui TC. Resolvendo a equação também, eu tenho aí o resultado. E agora, de Kelvin para Fahrenheit, substitui TK, resolve a equação do primeiro grau para achar TF. E de Fahrenheit para Kelvin, você substitui TF e resolve a equação do primeiro grau para achar TK. Existem algumas conversões que são úteis de você gravar, pois facilitam bastante na hora de fazer várias questões. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 kg-força, 10 newtons, 1 metro por segundo, 3,6 km por hora, 1 tonelada, 1000 kg.